o milagre que a medicina não pôde explicar. Ricardo tinha apenas 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Aller-Worden-Spatz, uma doença neurodegenerativa rara e progressiva que afeta os movimentos, a fala e com o tempo leva à dependência total. Os médicos foram claros, não havia cura. Os medicamentos apenas retardariam os sintomas, mas a degeneração era inevitável. Em poucos anos ele não conseguiria mais andar, falar ou até engolir sozinho. A notícia foi como um golpe no peito. Sua esposa, Ana, chorou em silêncio enquanto segurava o papel do exame, e suas duas filhas pequenas, de 5 e 7 anos, não entendiam por que o pai, antes tão forte, agora tropeçava nas próprias pernas e deixava cair os talheres nas refeições. Ricardo era um homem simples, trabalhador. Desde os 18 anos, ele carregava sacos de cimento em uma construção civil, sob o sol escaldante de Ribeirão Preto. Nunca havia sido de frequentar igrejas, embora sua mãe, ainda viva, fosse católica praticante. Mas quando a doença começou a roubar seus movimentos, ele sentiu um vazio que nenhum remédio conseguia preencher. Foi então que um colega de trabalho, um homem calado chamado Seixas, lhe falou pela primeira vez da congregação cristã no Brasil. Lá eles oram, Ricardo. E Deus ouve, disse Seixas, enquanto ajudava a carregar uma carga mais pesada, notando o tremor nas mãos do amigo. Não é como esses lugares cheios de espetáculo. É simples. É só a palavra, a oração e a fé. Ricardo não respondeu na hora, mas guardou aquelas palavras. Uma semana depois, quando já não conseguia mais amarrar os próprios sapatos, ele aceitou o convite. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil foi diferente de tudo o que ele imaginava. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O salão era amplo, mas simples, com cadeiras de madeira enfileiradas. No centro, uma mesa coberta com um pano branco, onde mais tarde seria servida a Santa Ceia. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade, mas também com uma bondade que tocou Ricardo. Os hinos eram cantados à capela só com as vozes dos irmãos, e embora Ricardo não conhecesse as letras, algo naqueles cânticos o emocionou. Quando chegou a hora das orações, ele viu pessoas se ajoelhando, mãos postas, falando com Deus como se ele estivesse ali bem ao lado. Algumas choravam, outras suplicavam, e havia uma fé tão pura naquele lugar que Ricardo sentiu, pela primeira vez em meses, uma centelha de esperança. Após o culto, o ancião se aproximou dele. "Você é novo aqui, irmão?" perguntou com um aperto de mão firme. "Sim, senhor. Meu nome é Ricardo. Seja bem-vindo. Se precisar de oração, estamos aqui." Ricardo engoliu em seco. Não era homem de se abrir, mas a doença o havia deixado sem forças para orgulho. Eu estou doente. Os médicos disseram que não tem jeito." O ancião não fez caretas de pena nem prometeu milagres vazios. Só disse: "Deus é maior que qualquer doença. Venha nos cultos. Ore conosco." Ricardo começou a frequentar a igreja não por obrigação, mas porque, estranhamente, era o único lugar onde se sentia em paz. Ana, a princípio cética, passou a acompanhá-lo depois de ver a mudança no marido. Ele ainda tremia, ainda tropeçava, mas seus olhos não tinham mais aquele olhar de derrota. Uma noite após a Santa Ceia, quando os irmãos se reuniram em círculo para orar uns pelos outros, Ricardo se levantou. Era a primeira vez que falava em público e sua voz saiu trêmula. "Irmãos, eu não sei se Deus vai me curar, mas eu creio nele. Peço que orem por mim." Não houve gritos, nem dramatizações. Só mãos estendidas sobre sua cabeça, vozes unidas em súplica, e o nome de Jesus sendo invocado com uma fé que Ricardo nunca havia visto antes. "Senhor, tem misericórdia deste teu servo", orou o ancião. "Se for da tua vontade, restaura-o." Ricardo fechou os olhos e sentiu algo que não sentia há meses: paz. O milagre não veio de repente. Não foi como nos filmes, onde o doente se levanta e corre. Foi gradual, tão gradual que até os médicos ficaram confundidos. Uma manhã, Ricardo acordou e percebeu que conseguia segurar a xícara de café sem derramar. Alguns dias depois, amarrar os cadarços não foi mais um desafio. Em 3 semanas os tremores haviam diminuído tanto que Ana chorou ao vê-lo pegar a filha mais nova no colo sem medo de cair. O neurologista, um homem cético, revisou os exames repetidas vezes. "Isso não faz sentido", murmurou, comparando os novos resultados com os antigos. A degeneração parou. Alguns marcadores até melhoraram. "É um milagre, doutor", disse Ricardo sem rodeios. O médico não teve resposta. Só balançou a cabeça, incrédulo. No culto seguinte, Ricardo se levantou para dar seu testemunho.
Desta vez, sua voz não tremia. Eu vim aqui desesperado. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Não sei por que Ele me deu esta graça, mas sei que foi para glorificar seu nome. Ele olhou para os irmãos, muitos deles com lágrimas nos olhos. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um de vocês. O ancião sorriu e acrescentou: a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido. É quando a gente se ajoelha e diz: Senhor, eu confio em Ti. Após o testemunho, muitos se aproximaram para abraçá-lo. Alguns contaram suas próprias lutas, dívidas, doenças, filhos rebeldes. Ricardo entendeu então que seu milagre não era só para ele. Era uma prova de que Deus ainda operava, ainda ouvia, ainda respondia. Anos se passaram. Ricardo nunca mais teve uma recaída. Os médicos o acompanhavam, perplexos, mas ele já não dependia deles para crer. Sua família foi batizada nas águas, e suas filhas cresceram ouvindo a história de como Deus havia tocado seu pai. Uma vez, uma jovem irmã da congregação, recém-diagnosticada com uma doença grave, lhe perguntou: Irmão Ricardo, como eu posso ter a mesma fé que o Senhor teve? Ele sorriu e respondeu: não é sobre ter fé grande, é sobre ter fé em um Deus grande. Na congregação, a gente aprende que milagre não é só a cura. Às vezes é a força para suportar. Mas seja como for, Deus nunca nos abandona. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que serve a Deus em espírito e verdade, Ricardo continuou sua jornada, não como um homem curado, mas como um homem transformado. Porque o maior milagre não havia sido a restauração do seu corpo, mas a certeza de que não importava o que viesse pela frente, ele nunca estaria sozinho. A vida de Ricardo na congregação cristã no Brasil só fez confirmar que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Com o tempo ele se tornou um ponto de referência para muitos que chegavam à igreja com o coração ferido, buscando um sinal de que Deus ainda operava maravilhas. Certa noite, durante um culto de oração, uma família chegou com um menino de 8 anos nos braços. O pequeno Lucas não andava desde que nasceu, e os médicos já haviam desistido do caso. Os pais, com lágrimas nos olhos, pediram que os irmãos orassem por ele. Ricardo, ao ver aquele quadro, sentiu o mesmo fogo que o movia anos atrás, quando orava por seu pai. Vamos levantar este menino ao Senhor, disse o ancião com voz firme. Não é pela nossa força, mas pela fé em aquele que tudo pode. Os irmãos se ajoelharam, e o salão encheu-se de súplicas sinceras. Não havia gritos nem espetáculo, apenas um povo que clamava com o coração. Ricardo, com as mãos sobre a cabeça de Lucas, orou em voz baixa, mas com uma convicção que abalava até os mais céticos. Senhor, tu que me sustentaste na minha fraqueza, toca este menino. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Por alguns minutos, só se ouviu o choro abafado da mãe e os suspiros da congregação. Então, de repente, Lucas mexeu as pernas. Primeiro foi um tremor, depois um movimento mais firme. Os olhos do menino se arregalaram, como se ele mesmo não acreditasse no que sentia. Com a ajuda do pai, tentou se levantar, e deu os primeiros passos trôpegos, mas firmes, em direção ao altar. O salão explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras simplesmente se ajoelhavam em gratidão. A mãe de Lucas, sem conseguir falar, apenas abraçava o filho, como se temesse que tudo fosse um sonho. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Médicos ficaram perplexos, vizinhos vieram perguntar, e até pessoas de outras cidades começaram a visitar a congregação, não por curiosidade, mas por sede de algo real. Ricardo, porém, sempre lembrava a todos. O milagre não é só o menino andando. É ver uma família que antes vivia no desespero agora louvando a Deus juntos. É ver irmãos que nunca tinham se falado agora se abraçando como verdadeiros irmãos em Cristo. E assim a história de Ricardo e de Lucas se tornou mais um testemunho de que onde há um povo unido em oração, Deus age. Não da maneira que a gente espera, nem sempre no tempo que a gente quer, mas sempre do jeito que mais nos aproxima dele. Porque no fim o maior milagre mesmo não são as curas, é ver vidas sendo mudadas, corações sendo quebrantados e uma igreja que, apesar de simples, carrega em si o poder do Deus que tudo pode. Os anos passaram, e o que começou como um pequeno grupo de oração na casa de Ricardo se tornou uma congregação vibrante, onde as cadeiras sempre pareciam poucas e os louvores ecoavam além dos muros. Lucas, agora um adolescente cheio de vida, não só corria pelos corredores da igreja como também ajudava a servir café aos visitantes e a distribuir folhetos nas campanhas evangelísticas. Sua mãe, Dona Maria, que antes mal conseguia levantar da cama de tanto chorar, agora era uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um sorriso no rosto e um abraço apertado para quem precisava de conforto.
Mas Deus não parou por aí. Um dia, durante um culto de domingo, um homem chamado João chegou arrastando os pés, apoiado em 2 muletas. Ele tinha ouvido falar do menino que voltou a andar e, embora não dissesse, seu coração clamava por um milagre semelhante. João havia perdido o movimento das pernas após um acidente de trabalho anos antes. Os médicos disseram que nunca mais andaria, mas naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dele se quebrou. Não foi um choro alto, nem um grito de desespero, foi uma entrega silenciosa, como se ele finalmente dissesse: Senhor, se for da tua vontade. Os irmãos da igreja o rodearam em oração. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, vozes se uniram em súplica. E então, sem aviso, João sentiu um calor percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica suave o tocasse. Ele tremia, os olhos arregalados. Os irmãos, percebendo, começaram a louvar mais alto. Glória a Deus! Aleluia! Samuel gritou. João, com lágrimas nos olhos, tentou se levantar. Primeiro, uma perna obedeceu. Depois a outra. As muletas caíram no chão com um barulho seco, e ele, aos trancos, deu os primeiros passos em anos. A congregação explodiu em alegria. Homens choravam, mulheres levantavam as mãos, crianças pulavam. Era como se o céu tivesse se aberto ali, naquele salão simples, entre paredes de tijolos à vista e janelas sem cortinas. Ricardo, que estava ao lado do pastor, não pôde conter as lágrimas. Ele se lembrou da noite em que levou Lucas nos braços até aquele mesmo lugar, pedindo por um milagre que parecia impossível. Agora via outro irmão, que nem conhecia direito, recebendo a mesma graça. Isso não é coincidência, não é sorte, pensou. Isso é Deus mostrando que ele não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda ama. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Jornais locais quiseram fazer matérias, mas a igreja, humildemente, preferiu não dar entrevistas. O que importa não é a gente, é Jesus, disse o pastor em uma reunião. Se as pessoas vêm aqui por causa dos milagres, que fiquem pelos milagres que não se veem, as vidas transformadas, as famílias restauradas, os viciados libertos, os corações curados. E era verdade. Para cada cura física que chamava atenção, havia 10, 20 histórias de pessoas que haviam encontrado paz onde antes só havia dor. Uma dessas pessoas era Ana, uma jovem que chegou à congregação depois de tentar tirar a própria vida. Ela entrou no salão com a cabeça baixa, as marcas nos pulsos ainda frescas, o olhar vazio. Não sabia explicar por que havia vindo, só sabia que não aguentava mais carregar aquele vazio. Uma irmã a abordou com delicadeza, sem perguntar nada, só a convidou para sentar. Naquele culto, enquanto cantavam Deus é fiel, Ana sentiu algo estranho, como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Ela chorou tanto que suas lágrimas molharam o banco. Depois, no final, quando o pastor fez o apelo, ela levantou a mão trêmula. Eu quero Jesus, sussurrou. E ali, entre irmãos que não a julgavam, ela entregou sua vida. Anos mais tarde, Ana seria batizada nas mesmas águas onde Lucas havia sido mergulhado quando criança. E assim como ele, ela também se tornaria uma serva fiel, ajudando outros que chegavam quebrantados, como um dia ela chegou. A igreja cresceu, não em estruturas luxuosas ou em números vazios, mas em amor. As reuniões de oração lotavam, as campanhas evangelísticas levavam esperança aos bairros mais esquecidos, e as famílias que antes viviam em trevas agora se reuniam para ler a Bíblia e orar juntas. Os milagres continuavam, uns visíveis como pernas que voltavam a andar, outros silenciosos, como um pai que largava o álcool ou um casamento que se reconstruía. Ricardo, já mais velho, mas com o mesmo fogo no coração, costumava dizer aos novos obreiros: gente, a gente não tá aqui para fazer show, tá aqui para ser canal da graça de Deus. Cada vida que chega aqui é uma semente que ele quer fazer florescer, e quando a gente vê isso acontecer, não tem glória maior. Ele olhava para Lucas, agora um jovem que ajudava a liderar os louvor, e para João, que trocara as muletas por uma Bíblia sempre à mão, e sorria. Isso aqui não é obra nossa. É Deus escrevendo sua história através da gente. E a melhor parte? A história não acabou. Naquela mesma semana, uma família chegou à igreja arrasada pela dor. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho na roça, acompanhada da filha, Ana, uma moça de olhos inchados de tanto chorar. O marido de Ana, Pedro, tinha sido diagnosticado com uma doença grave, e os médicos davam poucas esperanças. Já tentamos de tudo, irmão, disse Dona Maria, segurando com força a mão da filha. Mas ouvi dizer que aqui as pessoas oram e Deus responde. Ricardo as recebeu com aquele abraço apertado que só quem já carregou muitas cruzes sabe dar. Não prometeu cura, não deu falsas esperanças. Só disse: vamos orar juntos.
Deus conhece o nome de cada um aqui, e Ele não vira as costas para quem sofre. Naquele mesmo dia, a igreja se uniu em jejum e súplica. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, daquele que sai do fundo da alma, com lágrimas e até com raiva porque a dor era grande. Mas havia fé. Uma fé que não dependia de sentimentos, mas da certeza de que Deus é bom, mesmo quando a gente não entende. Passaram-se 3 semanas. Pedro, que mal conseguia levantar da cama, começou a sentir uma força estranha nas pernas. Primeiro, foi um formigamento. Depois, um tremor. Até que numa manhã, ele segurou a mão da esposa e disse: Ana, eu quero ir à igreja hoje. Ela quase não acreditou quando viu dar os primeiros passos, trêmulos, mas firmes. No culto daquele domingo, Pedro entrou mancando, apoiado no braço de Ana, e a igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Não foi uma cura instantânea de filme, mas um milagre que veio passo a passo, como um broto que rompe o asfalto. Os médicos, sem explicação, só balançavam a cabeça. Mas o maior milagre não foi só o corpo de Pedro sarar. Foi ver aquela família que chegará quebrada, agora de mãos dadas nos cultos, servindo café para os visitantes, compartilhando o pão e a palavra. Ana, que antes mal conseguia sorrir, agora cantava nos corinhos com uma voz doce que comovia até os mais duros. Pedro, que era um homem amargurado pela doença, passou a ser um dos primeiros a chegar para ajudar a montar as cadeiras ou consolar quem chegava com o coração partido. Deus não só me curou, ele dizia, ele me deu um motivo para viver de verdade. E assim a igreja seguia como um farol na escuridão. Não era um lugar de pessoas perfeitas, ainda havia brigas entre irmãos, cansaço nos obreiros, dias em que a fé parecia um fio de linha prestes a arrebentar. Mas era um lugar onde Deus estava, onde o impossível virava testemunho, e onde ninguém saía da mesma forma que entrou. Um dia, um rapaz chamado Tiago chegou arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro de cerveja que não dava para disfarçar. Tô aqui porque minha mãe não me deixa em paz, resmungou, cruzando os braços. Ninguém o julgou. Ricardo só sentou ao lado dele e disse: Fica à vontade, filho. Aqui a gente não força ninguém. Mas se quiser, pode experimentar ficar. Às vezes, Deus surpreende a gente justamente quando a gente tá de saco cheio. Tiago ficou. Primeiro por teimosia. Depois por curiosidade. Até que numa noite de oração ele quebrou. Chorou como criança, entregou as drogas que escondia no bolso e pediu ajuda. Hoje ele é quem abre as portas da igreja de manhã, com um sorriso no rosto e uma Bíblia surrada na mão. Porque é assim na Congada, não é sobre prédios bonitos ou sermões elaborados. É sobre vidas. É sobre um Deus que não desiste de ninguém, que usa gente comum, com seus defeitos, seus medos e suas histórias tortas, para fazer coisas que só Ele pode fazer. E toda vez que uma alma se levanta, que um coração se rende, que uma família se reconstrói, é como se o céu sussurrasse: eu ainda estou aqui. E a história, meu filho, está só começando. O milagre que não acaba. Tiago não sabia, mas aquela noite de lágrimas foi só o começo. Nos meses seguintes, as cicatrizes do passado ainda doíam, mas agora ele tinha algo novo: propósito. As mãos que antes escondiam drogas agora seguravam ferramentas para consertar o telhado da igreja. Os pés que fugiam da polícia agora corriam para abraçar quem chegava quebrado como ele um dia esteve. Até que numa tarde quente bateu à porta um rapaz magro, olhos vazios, cheirando a desespero. Me disseram que aqui alguém entende, murmurou. Tiago reconheceu aquele olhar. Era o seu, anos atrás. Sem dizer nada, puxou uma cadeira, serviu café e sentou ao lado do garoto. Não pregou, não julgou. Só ficou. Porque ele sabia, às vezes o maior milagre não é a mudança instantânea, mas a mão estendida que diz: você não está sozinho. Anos depois, a Congada seguia igual, paredes descascadas, bancos de madeira gastos pelo tempo. Mas as vidas ali dentro? Ah, essas brilhavam. Tiago, agora com cabelos grisalhos e a mesma Bíblia surrada, olhava para o altar onde um ex-presidiário cantava louvores com voz rouca, enquanto uma mãe solteira, que chegará com a alma em frangalhos, abraçava o filho recém-batizado. O céu não mandara anjos de asas brancas. Mandara gente. Gente como ele. Reflexão: Deus não precisa de heróis. Precisa de corações disponíveis. Às vezes, o milagre não é o mar se abrir, mas a força para dar o próximo passo em terra firme. Não é a tempestade acalmar, mas aprender a navegar nela com ele no barco. Lição: a redenção não é um ponto final. É um convite para se tornar parte da história de alguém mais. Porque quando Deus resgata uma vida, Ele não a guarda no museu. Ele a coloca de volta na batalha, não como soldado ferido, mas como farol.
E assim o ciclo continua. Um quebra, outro se levanta e o céu sussurra mais uma vez. Ainda há muito por vir.